Eu sou Bira Mello e você está no canal. O que um menino de 15 anos faz hoje em dia? Joga bola? Joga videogame? Tá pensando em paquerar? Ir pra escola? Eles gostam? Será que meninos de 15 anos é capaz de descobrir coisas que homens que fizeram faculdades, que estudaram anos e anos, que passaram a vida entregue aos estudos não conseguiriam descobrir? Pois é, hoje nós vamos falar de um caso muito interessante que aconteceu. Eu vi essa matéria e na verdade eu achei excepcional, vi que não há limites. Só o preguiçoso mesmo, que não consegue alcançar muitas coisas, mas aquele que tem predisposição. E uma coisa muito legal que eu compartilho com vocês é o seguinte: faça o que você gosta. Houve um homem que diz: faça o que gosta e não terá que trabalhar um dia na sua vida. Porque quando você faz o que você gosta, verdadeiramente você sente prazer nisso e isso flui de você naturalmente, não tem peso. A maior dificuldade que nós temos hoje em dia em relação a trabalho, realmente não todos, claro, né, mas mais preguiçosos, é que na verdade é algo maçante, algo torturante, algo ruim. Mas faça o que você gosta. A maior prova disso é que a gente vai compartilhar hoje. Um jovem canadense de nome William Goldsworthy, 15 anos de idade, acho que eu falei certo o nome dele. Ele mora numa cidade perto de Montreal, a 105 quilômetros de Montreal, basicamente. Uma cidadezinha pequenininha, tem basicamente 4.300 habitantes apenas. Esse rapazinho um dia, mexendo no Google Earth, que é aquele que você sabe, né, que você é um planeta, coloca as referências ali, você busca e tem uma visão mais legal. Esse menino, olhando o Google Earth nessa época, ele conseguiu enxergar e ele falou: poxa, cara, eu acho que eu descobri uma cidade maia, perdida. E acharam um menino doido, né? Falei: que você é louco, menino? Você achou a cidade? Eu acredito que eu tenha achado uma cidade. Mas quem vai dar crédito para um menino de 15 anos de idade? Você daria crédito ao seu irmão de 15 anos de idade? Sua mãe daria crédito? Se ele chegasse para você e dissesse, mesmo que ele fosse um nerd e tal, você daria crédito se ele chegasse e falasse para você que ele descobriu uma cidade maia pelo Google Earth? Não, eu também não, acho que eu ficaria um pouco assustado. Eu gostaria de ver as provas e ver como ele encontrou, mas eu ficaria bem assustado de primeira instante. Acredito que eu não acreditaria também nisso. Porém, foi o que aconteceu. Esse menino, ele disse que encontrou uma cidade maia, porque baseado em alguns estudos, algum pensamento dele com relação às cidades maias, que a gente sabe, nós sabemos que nós temos aí mais de 100 cidades catalogadas maias, né, ali na península de Yucatán. Aí nós sabemos que a maioria das cidades que foram descobertas ali foram naquela região, e nós sabemos que assim como as pirâmides do Egito, né, tem aquela teoria de que foi construído baseado em uma constelação. A gente sabe que as cidades maias também, eles eram, na verdade, exímios astrônomos, né, vamos dizer assim, um dos maiores da época, um dos mais evoluídos nessa ideia, eu não sei se podemos dizer assim, né, que nós já conhecemos na história. Então eles tinham uma ligação, inclusive em 2012 eles ficaram muito famosos, lembra? Quando houve aquele boato dizendo que o mundo ia acabar baseado no calendário maia. Pois bem, eles são assim exímios, eram na verdade exímios astrônomos, eles tinham essa base nas estrelas. E todas as, segundo William, todas as cidades deles eram baseadas, eram feitas baseadas em referências astronômicas, ou seja, baseado em algumas estrelas, eles fizeram as suas cidades. Então o menino, pensando nisso, ele começou a buscar. Nós sabemos que a referência são mais de 100 cidades, baseada em 22 ou 23 constelações. Então o menino William, focando nisso, ele começou a se interessar por esse assunto e ele desenvolveu uma tese baseada na ideia de que existem 23 constelações, tá? Mas dentro dessas 23 constelações tinha uma referência, tá? Que são 3 estrelas. Mas ele olhando para as cidades, ele viu que só tinham 2 cidades. Então tinha 3 estrelas baseado na estrutura e olhando ele tinha apenas 2 cidades. E ele falou: poxa, peraí, se tem 3 estrelas e todas as cidades batem com a referência dessas estrelas, dessas constelações e coisas do tipo, pô, cara, tá faltando uma cidade. Então, o que tá acontecendo? E ele não se conformou com isso. Ele falou: cara, eu vou mais a fundo, eu vou começar a buscar isso. E ele disse então, soltou a notícia lá e liberou a ideia de que ele tinha, na verdade, descoberto mais uma cidade maia, uma cidade perdida maia. Foi quando, em 2014, teve no Canadá umas feiras de ciências, como essa que a gente vê normalmente, o Diogo fala normalmente, e ele levou o projeto dele, a ideia dele, o título do projeto dele era Né du Céu, que significa nascido do céu. Tá? E ele começou a colocar a ideia, alguns homens da agência espacial canadense olhou e falou: poxa, peraí, esse menino ele tem uma coisa diferente aí, essa ideia dele é bem plausível. E eles resolveram se aproximar do menino, resolveram
pedi pro menino mostrar para eles pessoalmente como foi essa tese, da onde ele descobriu isso, como ele pensou nisso e aonde eles olharam ali e descobriram que realmente tinha uma base muito sólida a ideia desse menino. Então eles ofereceram para ele: olha, William, faz o seguinte, cara, a gente vai dar um material muito melhor para você. Nós vamos te dar mapas de satélite, tá, dessa região e você aprofundar nos seus estudos. O jovem William foi lá, pegou esse material, esses mapas, e ele começou a estudar e ele realmente marcou ali dentro deste mapa e ele confirmou que na posição que faltava e na posição que ele tinha supostamente descoberto, algumas diferentes elevações ou desenhos na estrutura do local ali. E ele olhou naquele local e falou assim: cara, quando descobri que quando ele chegou próximo, ele viu que realmente poderia ser umas pirâmides e alguma estrutura que poderia de fato ser feitas pelo homem. Então ele disse descobrir e liberou na mídia na época, isso em 2014. Todos ficaram alvoroçados, todos se dispuseram, concordaram com ele, viram que realmente era alguma coisa diferente que aquela estrutura, como você pode ver aí nas imagens. Inclusive, vamos deixar referência para você aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, clica aí, você vai lá, você vai ver aonde ele encontrou e aonde ele se baseou essa ideia de ter uma pirâmide maia ali. E ele começou a liberar isso aí e tal, e ficaram felizes com isso. Ele começou a dispersar essa ideia para que ele conseguisse recurso para que eles pudessem ir lá ver pessoalmente. Até o momento não foram ninguém lá pessoalmente ver, porque é um local de difícil acesso, tá? E eles não têm, eu acredito, recurso para uma expedição no momento. Mas já tem se programado, isso tem se planejado para que aconteça. E esse menino tem sido realmente alvo e foco de muita especulações. Aí você me pergunta: poxa, mas foi em 2014, nós estamos em 2016, por que isso aconteceu agora? Eu vou te explicar por que aconteceu agora. Até então esse menino ele tinha liberado essa ideia lá e ficaram todo mundo quietinho e tal, realmente se planejaram, concordaram com ele, viram que tinha base sólida. Porém, um tabloide liberou uma ideia essa semana trazendo à tona de novo esse menino, o menino que descobriu a cidade maia perdida. E aí isso levantou na mídia, ficou um alvoroço tremendo e aí mexeu com aqueles que passaram a vida inteira estudando, né? Alguns antropólogos, arqueólogos, historiadores se sentiram meio ofendidos e falaram: pode parar com isso, pode parar com isso. Nós ficamos sabendo o que esse menino fez lá, mas não levou adiante, ficou tudo bem. Agora que você está dizendo, reafirmando que isso é verdade? Não. Ele não vai levar mérito nisso, não. Isso aí não existe. Isso aí, na verdade, tem grande possibilidade de ser plantações antigas que foram deixadas ali. Não tem a ver com cidade perdida, tá? Os mais baseados na técnica de sobrevivência, por exemplo, as pessoas faziam os índios, os mais que moravam na selva antigamente, eles faziam, ou até mesmo as grandes cidades hoje, elas começaram a ser construídas próximas de rios. Por quê? Por causa dos recursos naturais. Então eles dizem, os maias faziam isso porque todas as cidades são feitas pensando geologicamente com a estrutura de rios, na verdade, pensando nas possibilidades que eles tinham de sobreviver próximo de rios. E isso aí nada mais é do que mais uma plantação, mais algo que fizeram na época lá, uma plantação simples. Houve alguns malucos que disseram que era plantação de maconha ali no meio da selva. Porém, o local é de muito difícil acesso, não tem como, mas não tem nada a ver com maias, não tem nada a ver com cidade perdida. Descobrimos cidades que eram para ser descobertas, não existe mais nenhuma cidade ali, porque senão nós teríamos descobrido. Como é que pode? Nós que estudamos tanto, que somos tão inteligentes, não descobrimos. Esse menino aí que nunca fez nada descobriu? Pois é, eles manifestaram o seu sentimento de ciúmes, o seu sentimento de posse, vamos dizer assim, a ideia, e não aceitaram por orgulho, mas os meninos e os tutores deles não estão se importando com isso, não estão ligando para essa ideia deles, estão investindo dinheiro, na verdade, captando recurso e planejando uma exploração para que eles confirmem se esse fato realmente é verdadeiro. Ele, inclusive, o William, ele batizou essa cidade de Boca de Fogo. O nome até bem engraçado, mas ele batizou essa cidade como Boca de Fogo. Como eu falei, eles estão planejando. Aí você diz pra mim: poxa, que legal, William, seria muito bom conhecer um rapazinho desse, seria muito legal conhecer um menino inteligente desse, ele nos inspiraria. Aí eu digo pra vocês que isso é possível. Como? Em agosto de 2017, o jovem William vai estar no Brasil, vai ter uma feira ali no nordeste do Brasil e ele vai estar participando dessa feira. Se você quiser achar interessante conhecê-lo e ter um contato mais próximo com o detentor dessa ideia, vá até lá, visite essa feira de ciência, procura, se você fizer uma pesquisa, procura nessa feira, vai ser em agosto de 2017, uma feira de ciência que vai estar sendo manifesta. Mas eu posso colocar o local certinho na descrição do vídeo aí para que você, se você tem desejo, mora próximo, você visitar um menino chamado William. Beleza? Gostaram? Interessante? Porque a gente percebe que existe muita vaidade. Muita vaidade. O menino não pode descobrir. Pode ser que tenha descoberto mesmo? Pode ser que não tenha descoberto? Eu acredito que não tem importância. O fato desse menino chegar até onde ele chegou
já é algo muito interessante, plausível e inspirador. Beleza? Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, sempre lembrando a você que se você gostou, se inscreva no canal, é muito legal que você se inscreva, aumentar o ciclo do nosso relacionamento, é um ciclo de amigos, para que a gente possa estar vendo rápidas notícias, compartilha com seus amigos, a gente tem notícias muito legais, eu soltei os vídeos muito legais essas semanas aí, né, falando um pouquinho sobre a Chernobyl, falando um pouquinho sobre os sexos planetas descobertos, algumas coisas são bem legais, para quem já viu, quem não viu, vai nos vídeos ali, procura nos vídeos ali, tem algum desses vídeos para que você possa estar se inspirando, beleza? Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, a gente vai se encontrando aí na caminhada, nessa longa história da vida. Até mais!